Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Muito bem, que legal. Que legal ficar em casa, né? Descansando. Muito bom ficar no aconchego com a família, né? É verdade. Brevemente, galerinha, estaremos novamente nos reencontrando pessoalmente nas nossas aulas presenciais, tudo bem? Por enquanto, vamos iniciar nossas aulas, videoaulas de história, continuando aí, tá bom? Nossas aulas. Também peço a vocês que prestem atenção no slide, no livro de vocês, tá bom? Na nossa aula de história, nós vamos recapitular esse nosso slide agora, essa nossa nova videoaula. Ela não vem com assunto novo, ela vem repetindo, ela vem dando mais uma explicação do que nós já estudamos, certo, pessoal? Se por acaso alguém tinha ficado com alguma dúvida, nós vamos esclarecer, certo? Não se preocupe que não é assunto novo. Se você quiser pegar o seu livro e acompanhar, não tem problema, certo? Acompanhe sempre as explicações, algum detalhezinho que tem aí, você vai juntar com outro slide que já foi, e aí você vai adquirir mais conhecimento, tá bom, galerinha? Muito bem, vamos iniciar. Vamos recapitular. Há várias maneiras de estudar os primeiros habitantes do Brasil, as primeiras civilizações e seus vestígios. Nós sabemos quem são os primeiros habitantes do Brasil? Isso mesmo, os indígenas, né? Muito bem. Então, pessoal, como é que nós vamos saber realmente que eles existiam desde essa época? Primeira imagem que nós podemos aí conversar um pouquinho, comentar. Através da oralidade, vocês lembram? Isso que nós falamos, né? Oralidade, o que vem ser essa oralidade, quem lembra? Isso mesmo, a oralidade é quando os indígenas mais antigos reuniam os mais novos para contar, para passar o seu conhecimento, né? A sua cultura, seus costumes adiante. Ou seja, não tinha como escrever, não tinha caderno nem caneta, então eles reuniam os outros, né, as outras gerações e comentavam e contavam essas novidades, né? O que eles já sabiam e o que eles iam ver durante a sua vida toda, certo? Porém, essas gerações, pessoal, elas tinham que gravar, né? Porque é muita coisa, né? Numa tribo, né? É muita coisa que se aprende. Os costumes, valores, né? Para a vida toda. Então, não era só sentar ali e ouvir por ouvir. Não, eu sentava, prestava atenção, né? E também adquiria o conhecimento na parte da teoria, escutando e ia para a prática, ia fazer todos os ensinamentos, né, daquele índio que estava passando aí para eles, certo? Então, assim, de lá para cá, os indígenas continuam ainda, né, conservando os seus costumes por conta dessa linguagem, dessa oralidade, contar para as gerações mais novas a sua cultura. Hoje em dia existem algumas tribos que têm bem pouquinho, né, da sua cultura. Já estão bem atualizados com a cultura do homem branco. Porém, eles têm um pouquinho, outras não, outras já são mais afastadas, isoladas, então elas têm mais o contato aí com a sua cultura, certo? Na segunda imagem, pessoal, nós temos aí, que é isso? São os vestígios, né? Que as antigas civilizações deixavam, né? E as pessoas iam lá cavar, trabalhar para achar esses pedaços, né? A gente pode dizer assim, de instrumentos, de armas, né? De panelas, utensílios, né? Do dia a dia. Então, por conta disso, desses achados maravilhosos aí, incríveis, esses estudiosos vão fazer, né, uma pesquisa, né? Que não é assim rápida, ela é demorada. Para saber mais ou menos, essa é uma média, né, uma estatística de quanto tempo tem essa civilização, esse utensílio aí, tá bom? Então, através do estudo, eles vão saber qual é o tempo que tem esse objeto, certo? Muito bem, vamos lá.
os portugueses e os povos nativos, tá? Vamos lá. Olha só, como nós sabemos que os povos, os portugueses, eles vieram aqui, né? Olha a faixa que tá bem, 22 de abril, que é o descobrimento do Brasil. Então, os portugueses vieram, né? Que nós já vamos comentar sobre as grandes navegações, e vieram tentando descobrir aqui o quê? As Índias, né? Porém, acharam aí o nosso Brasil. E os povos nativos. Quem eram os nativos? Os indígenas, né? Diz aí a história, conta a história, que o primeiro momento, o primeiro encontro entre portugueses e indígenas foi pacífico. Porém, com o passar do tempo, quando os portugueses começaram a achar as riquezas do Brasil, eles começaram então a caçar e a escravizar os índios para fazer então essa destruição, né? Eu posso dizer assim, no ambiente, levando as riquezas, tá bom? Do Brasil, certo? E colocaram os pobres índios aí para trabalhar, né, como escravo, certo? Aí é um desenho, né? Na verdade é o índio aí dando um sinal, um alerta que tá vindo um perigo, né? Na verdade não era nada amistoso, era perigo, porque os portugueses iam tirar a liberdade do indígena, destruindo o ambiente, a sua mata, a sua floresta, e também tirando a vida, né, própria do indígena, tá bom? Então tá aí a esquadra chegando, né, no litoral do Brasil. Muito bem. Você pode ler com calma esse desenho aí, tá bom? Vamos lá. Os costumes indígenas. Vamos lá. Vamos ler. Alguns hábitos já estão tão enraizados na nossa cultura e no nosso dia a dia que muitas vezes nem paramos para pensar de onde eles vêm. O Brasil, por ser um país mestiço, uma mistura, né, de raças, sofreu influências culturais de diversos povos, mas principalmente dos indígenas e africanos, tá bom? Primeiro, tomar banho todos os dias. Costume do indígena, né? Ainda mais se nós tivermos aquele igarapé maravilhoso para tomar um banho de igarapé, naquela água limpíssima, né? E no meio da natureza mesmo, água fria. Isso é o costume do indígena, que nós herdamos, certo? Comer pamonha. Quem ainda não comeu a pamonha? Há alguns que não gostam, né? Mas é um costume indígena. Ter o Saci-Pererê e o Boitatá do nosso folclore. Olha aí, duas histórias, lendas maravilhosas, né, do nosso folclore, que vieram aí do indígena. E a pescaria, ou seja, como diz aí, as pessoas dizem, né, que os nossos avós aprenderam, né, a pescar e fazem aquela pose, né, porque sabe que é um bom pescador, mas na verdade quem ensinou mesmo foram os indígenas, né, caçando de diversas formas aí com seus instrumentos, e alguns mesmo caçando até com a própria mão. Mas toda esse conhecimento aí, essa técnica veio do indígena, tá bom, pessoal? Muito bem, então alguns costumes que nós temos hoje, que nós herdamos do índio, incluindo aí também, que nós já falamos no outro slide, que é a rede, maravilhosa rede de descansar. Os indígenas, né, trouxeram para nós, deixaram para nós, então, essa herança aí cultural, que é a querida rede. Vamos lá, continuando. O pau-brasil, o território indígena e as especiarias. Eu coloquei uma figurinha de cada, só para a gente relembrar, tá bom? Porque com a imagem a gente tem mais aquela noção, assim, o que significa, tá bom? E serve também para a provinha de vocês. Quando vocês estiverem lembrando sobre as especiarias, lembram, né, das tigelinhas que estavam lá, né, daquelas sacas que estão lá com as especiarias da Índia. Vamos começar aqui com o pau-brasil. Nós sabemos que o pau-brasil é aquela árvore, né, que
que já está praticamente, já foi extinta ou está quase extinta, né? Quase acabou no Brasil por conta dessa caça, né? Dessa exploração da árvore, né? Por conta que vocês estão vendo na primeira imagem, saía do seu caule, do tronco, a tinta, né, vermelha, que era para tingir os tecidos, tá bom? E aí, olha aí, os portugueses aí tingindo aí os tecidos por conta dessa substância que saía do tronco da árvore do pau-brasil. E também essa árvore originou pela terceira vez o nome do nosso país, que é o Brasil. Primeiramente foi Ilha de Veracruz, depois Terra de Santa Cruz e por último o Brasil, certo? E o território indígena Galerinha do quarto ano. Olha esse índio aí maravilhoso, é diferente, né? Vocês estão percebendo que sempre o índio ele está na floresta, por trás dele, atrás, né? De fundo a essa floresta maravilhosa. Ou seja, como nós já comentamos, o indígena sempre conseguiu viver, né? Com a floresta sem destruí-la. Ele tem essa consciência de tudo que ele faz, pessoal. A sua casa, seus enfeites, suas pinturas, tudo ele retira da floresta, da natureza. Porém, ele não destrói, porque ele sabe replantar, ele sabe cultivar, né? Ele sabe preservar, para te dizer a verdade, é preservar o ambiente, certo? Então, o índio está maravilhoso aí, ó, né? Contente por conta que ele tem um ambiente que ele vive, né, naturalmente, em paz, sem confusão, sem conflito com os animais, com as plantas, né? Diferente, bem diferente dos colonizadores portugueses, franceses, espanhóis que aqui vieram ao Brasil para somente destruir. Trouxeram, na verdade, cultura, né? Porém, trouxeram muita destruição, incluindo doenças para os indígenas. Muito bem. As especiarias, pessoal. Nós, né? Noz moscada, o açafrão, a gengibre, né? Tem tantas outras coisinhas aí que eram, na verdade, muito apreciadas, né? Por esses povos, né? Europeus, que eles queriam, na verdade, encontrar as Índias. Porém, por outra rota, eles acharam aqui o Brasil. Mas, na verdade, estavam vindo por conta dessas especiarias aí das Índias, tá bom? Muito bem. Então, lembre-se sempre dessas especiarias aí, tá? Vamos lá. Passando, continuando. As grandes navegações. Bom, para continuar, né, a parte da especiaria, eles queriam vir para as Índias, porém, por outras rotas, eles acabaram achando o Brasil, por conta das especiarias. Vamos ver aqui as viagens? As viagens aqui, no azul, no traçado azul, você tem Pedro Álvares Cabral, saindo lá de Lisboa, tá? Portugal. Vasco da Gama é o Laranjadinho, certo? O traçado, olha só, quase a mesma rota, né? Só que o Pedro Álvares já veio aqui, mas no Brasil. O vermelhinho, vocês podem ver o Bartolomeu Dias, tá? Que foi aquela primeira imagem, né? Do outro slide que vocês têm. E ele ficou bem aqui, olha, no Cabo das Tormentas, lembram? É o Bartolomeu parou aí. E o Pedro de Covilha, né? Já foi outro, já foi lá por cima, né? Já foi pela Arábia já, tá? Para encontrar as Índias, tá bom? A Índia, certo? Muito bem. Com calma vocês vão ver direitinho, tem uma legenda aqui embaixo, né? O ouro, escravos, pedras preciosas e as especiarias. Tá bom, galerinha? Vejam com calma esse mapinha aí, tá? Muito bem. Você pode também comparar com o que está no livro de vocês, certo? Muito bem, vamos lá. O Tratado de Tordesilhas e a Carta de Pero Vaz. Muito bem, o tratado, é importante vocês saberem isso, tá, galerinha? Esse tratado foi uma divisão das terras, né, entre Portugal e Espanha, tá bom? Os portugueses ficaram com essa parte mais amarelinha, tá?
e pertencia a Portugal, enquanto que os espanhóis ficavam com a parte mais de dentro do Brasil. Sendo que um detalhe, os outros povos que vieram, né, alemães, depois com algum tempo japoneses, né, os próprios árabes também vieram para o Brasil, de todo um pouquinho veio para cá, tá? Então eles não obedeceram esse tratado aí, então eles continuaram invadindo o Brasil, porque nós sabemos que o Brasil é um país grande, né? Então não tem como controlar até hoje. Não tem como controlar esse espaço, certo? E aí do lado a carta do Pero Vaz, tá? Dizendo como era que o local que eles acharam muito bonito, muitas praias, muitas águas, um local assim onde tem muita mata, muita riqueza, né? Na verdade, ouro e o pau-brasil, né? E também o povo, e eles acharam assim muito assim esquisito, o povo nu, né? Que não utilizavam roupa, não usavam roupas, né? Então eles achavam muito assim diferente os indígenas morando aqui com toda essa imensidão de floresta, né? Os animais, mas as pessoas não usavam roupas, né? Então tudo isso ele contou na sua carta para o rei de Portugal, certo? Muito bem, vamos lá, continuando. Vamos analisar só um pouquinho aqui, é um resumão. Alguns desenhinhos aqui, né, pra gente perceber aqui como foi essa chegada aqui dos povos europeus. Primeiro falando dos franceses, né, espanhóis e o primeiro que foram os portugueses. Né, eles estão chegando aí, aqui no caso, né, e os índios dizem, né, os portugueses dizem, ô de casa, e o índio diz, tem gente, mas o que foi que eles fizeram? Deram a meia volta? Pelo contrário, chegaram aqui mesmo no Brasil, invadindo e destruindo, e não respeitaram, né, não respeitaram, na verdade, a dignidade do povo que aqui já vivia, tá bom? Na outra imagem você está vendo uma frase muito conhecida dos portugueses que quando viram aqui a terra, né, eles gritaram terra à vista, né? Porém aqui no nosso desenho ele está escrito lucro. Por que será? Porque nós sabemos que toda essa visita aqui no Brasil trouxe muito lucro para eles, né? Porque tudo eles levaram daqui, como se diz, gratuitamente. Ninguém cobrou nada para eles, né? Então eles levaram muitas riquezas aqui do Brasil para seus países e, enfim, então lucraram muito aqui no Brasil. E um pouquinho do índio, né, pessoal? Que o índio hoje em dia, né, como eu falei para vocês, algumas tribos já foram extintas, né, por conta de doenças, né, e a escravidão, por conta que esqueceram sua própria cultura, foram levados para outros países, né, para ser escravos. Então, e muitas guerras aqui, né, com os europeus, eles acabaram morrendo e foram extintos. Então aí é um desenho mostrando o índio antigo, né, quando ele queria passar uma mensagem, no caso é uma mensagem de amor, ele fazia o sinal da fumaça. Hoje em dia o índio tá aí com seu fone, seu tênis maravilhoso, pode até ser da Nike, né? Está com essa suco, pipoca, né? E no seu computador maravilhoso e as antenas aí na tribo dele, na oca, né? Com as suas antenas, celular e tudo mais. Enfim, por conta que o índio já está muito envolvido, né, com a cultura, né, do branco, mas ele não pode esquecer a sua cultura, tá bom? Porque senão aí vai ficar um povo só. Existem ainda tribos aqui no Brasil que são incomunicáveis, não tem nenhum tipo de conhecimento com outras pessoas, não, eles estão realmente dentro do mato. Mas a grande maioria já tem bastante conhecimento, aproximação com outros povos, tá bom? Então tá aí, depois você vê com mais calma, tá? Muito bem, vamos lá. Aí está a galerinha do quarto ano, um pouquinho mais sobre a nossa aula de história. Claro, não está tudo, alguns pontos que eu coloquei para vocês, tá bom? Os nossos exercícios podem vir depois, porque já tem bastante atividade, tá? Então,
O que no primeiro momento eu quero que vocês leiam bastante, vejam as imagens, tentem lembrar através da imagem, fazer uma explicação, né, do que você vê, tá? E depois você pode consultar seu livro, não tem problema nenhum. Também consulte o outro slide que foi anterior a esse, tá bom? Muito bem, quarto ano. Um beijo para vocês e até a próxima aula. Estudem, tá? Tchau!